cumprimento todos, cumprimentar em primeiro lugar a senhora Presidente da FNAM, a doutora Joana Sá, cumprimentar a Vitória, que me pegou uma partida, porque afinal ela não está cá, não é? E ela insistiu imenso para eu estar, mas eu estou com muito gosto, com alguma dificuldade, confesso-vos, porque ando a tentar fazer uma coisa nestes últimos tempos, que é continuar a ser pai, e este fim de semana encontro-me sozinho com os meus filhos, mas pronto, eles estão na explicação, portanto, deixei-os bem entregues. Mas é com gosto, e eu digo-vos isto para terem a noção que eu tento limitar muito as minhas saídas nestes momentos, mas queria estar convosco, porque eu acho que é importante esta ligação, este contacto entre a Ordem dos Médicos e os sindicatos médicos e a FNAM, enfim, que é o meu sindicato. Portanto, é com muito prazer que estou convosco. Eu até pensei, na altura, quando falei com a Vitória, que a disposição desta sessão fosse diferente. Pensei que fosse uma mesa de debate, não sabia que ia estar sozinho, mas vou-me socorrer aqui de um documento que me entregaram mesmo ali à entrada, que é um documento do João Rodrigues, que fez aqui o historial e marcou aqui algumas posições sobre a carreira médica. Mas antes disto, enfim, falou em provocação, portanto eu não posso fugir a nenhuma provocação, eu vou ter que responder, obviamente que do ponto de vista da Ordem dos Médicos, e eu queria que percebessem o seguinte, que é, tudo aquilo que eu vos vou dizer nesta sessão é do ponto de vista da Ordem dos Médicos, portanto, aquelas que são as funções da Ordem dos Médicos, e eu tenho bem a noção daquilo que separa a Ordem dos Médicos do que separa os sindicatos médicos e as esferas de intervenção. Eu, como muitos de vós sabem nesta sala, eu tive, enfim, responsabilidades acrescidas na Ordem dos Médicos quando assumi a direção da secção regional do Centro, porque fui em simultâneo o presidente do Conselho Nacional da Pós-Graduação, que é o órgão da Ordem dos Médicos que tem as competências sobre o internato médico. E percebi muito bem, na altura, o quanto não é internato médico porque é internato médico, não é porque temos que respeitar, e temos obviamente que respeitar as regras jurídicas, os normativos da Ordem dos Médicos, os da ACSS e aqueles que são os diplomas, os vários diplomas referentes ao internato médico. Mas há verdadeiramente um propósito atrás disto tudo, é que Portugal precisa de especialistas de qualidade. E eu, tal como alguns que estão aqui nesta sala, também frequento as instâncias internacionais e é verdade, não é um mito, é verdade que a formação médica em Portugal é reconhecida em todo lado. Ainda recentemente estive em 2 encontros importantes, um deles em Madrid, a Confemel, que junta os países latino-americanos e ibéricos sobre várias matérias, e a minha apresentação foi precisamente sobre a formação contínua, e na formação contínua um dos pontos altos é o internato médico. Não é o único, porque eu não quero esta hiperfocalização, que nós às vezes temos esta tendência sobre o internato médico. Obviamente que é uma parte da formação contínua que é muito importante, é muito sensível, mas não é a única, porque a formação contínua é um dever deontológico, nós falamos nisso no nosso juramento de Hipócrates, e é também um dever legal, acho que é o artigo 134, 135 do Estatuto da Ordem dos Médicos, nós temos obrigação, somos obrigados à formação permanente ao longo da nossa vida, pelo menos, enquanto prestamos cuidados de saúde. Portanto, eu percebi muito cedo o quão estratégico é a defesa da formação médica de qualidade. Ainda por mais no país em que vivemos, em que os cuidados de saúde, enfim, estão organizados de forma caótica, a resposta tem a dificuldade que nós conhecemos e, portanto, se não contrabalancearmos com uma formação de elevada qualidade, então é que é o desastre absoluto. Mas posso dizer-vos que nessa reunião de Madrid e na reunião do Porto, não sei se tiveram a oportunidade de tomar atenção, a semana passada teve lugar em Portugal, no Porto, de quarta-feira a sábado, aquela que é considerada a reunião mais importante médica a nível mundial, é a Assembleia Geral da Associação Médica Mundial. Nós falamos de um conjunto de temas que eu acho que estão muito atuais, nomeadamente a inteligência artificial, e a inteligência artificial também, precisamente, tem ligação
à formação médica, é muito ténue, obviamente, em Portugal, mas é um caminho que nós vamos ter que percorrer. Mas falou-se muito da formação contínua. E a formação contínua é algo que me preocupa e é algo que entronca precisamente desculpem, na carreira médica. Ahm, e eu, antes disso, tenho que fazer aqui enfim, uma declaração, não é de conflitos, bem pelo contrário. Eu sou médico do Serviço Nacional de Saúde. Sempre fui, exclusivamente. Apesar de todas as oportunidades, e algumas delas interessantes, nunca me arrependi de as ter recusado, que me foram dadas de eu também ou só trabalhar no setor privado. Mas entendo, cada um tem a sua natureza, a minha natureza é de estar ao serviço do bem público e dá-me reconforto pessoal muito grande trabalhar no Serviço Nacional de Saúde. Desculpem esta comparação, eu podia estar em ações humanitárias noutros países que necessitam de cuidados, mas eu decidi, enfim, que a minha parte, digamos, de intervenção social e humanista era manter-me no Serviço Nacional de Saúde. E eu espero poder continuar a fazê-lo até não ter mais capacidade ou até me ser proibido de trabalhar no SNS. E esta minha declaração é importante para aquilo que eu vos vou dizer sobre a visão que eu tenho das carreiras médicas. Em primeiro lugar, a carreira médica, não as carreiras médicas, a carreira médica é, para mim, um elemento absolutamente essencial e fundamental para o funcionamento adequado do Serviço Nacional de Saúde. E não é coincidência, do meu ponto de vista, que a partir do momento que as carreiras médicas foram desvalorizadas, começaram de alguma forma a não contar dentro da organização do modelo Serviço Nacional de Saúde, é que o Serviço Nacional de Saúde se começou a degradar, enfim, há sensivelmente talvez 20 anos, enfim, não tive a oportunidade de ver aqui todos os pontos do documento do João Rodrigues, mas eu ouço falar de dificuldades do Serviço Nacional de Saúde desde a sua criação, desde que ele foi criado de alguma forma em polémica, foi criado em conflito. É natural quando algo nasce, mas apresentou sempre muitas dificuldades. Mas verdadeiramente, quando se começou a sentir, do meu ponto de vista, uma espécie de desmantelamento, de desagregação de todo o sistema, de perda de confiança com o Serviço Nacional de Saúde, foi verdadeiramente quando a própria carreira médica começou a não contar e começou a não valer ou a valer muito pouco para o funcionamento do Serviço Nacional de Saúde. E eu acho que não. Eu acho que a carreira médica foi, durante os anos em que ela verdadeiramente funcionou, um cimento da organização SNS. Foi um elemento muito importante, e eu senti muito isso quando era interno, da estruturação das equipas, do funcionamento dos serviços, do funcionamento, muitas vezes, no serviço de urgência, em que perante um conjunto de médicos que nós não conhecemos, com os quais não trabalhamos habitualmente, trabalhamos sim de forma pontual, nós médicos sabemos imediatamente como é que temos que organizar as equipas. E sabíamos como é que as tínhamos que organizar, porque sabíamos quem era, digamos, o médico mais graduado, quem era o menos graduado, e, portanto, toda a gente assumia imediatamente as suas responsabilidades, e o serviço de urgência não é propriamente um sítio, como nós sabemos, onde nos sentamos todos à volta de uma mesa para combinarmos a nossa intervenção. A intervenção tem que ser imediata sobre o doente. E, portanto, a carreira médica dava-nos isso, dava-nos organização, incluía aqui alguns dos valores e princípios que nós todos temos muito a peito, e eu cada vez mais, conforme vou progredindo, enfim, não na carreira, mas na vida, são os valores e princípios hipocráticos da ética e da deontologia. Eles estão vertidos na carreira médica. O respeito pelos mestres, o respeito também, enfim, pelos médicos mais novos, tudo isso está no papel, mas fazia parte da carreira médica e da forma como as equipas e como o trabalho estava construído. E depois há aqui um elemento que é um elemento muito importante e que hoje faz falta e que hoje me preocupa muito, porque eu sei os casos que chegam à ordem dos médicos, que é a garantia
de um desenvolvimento técnico-científico ao longo da vida, baseado numa perspectiva de meritocracia, isto é, de avaliação entre pares. E aí vem a parte que eu vos quero falar, que é a parte da Ordem dos Médicos. Como sabem, a carreira médica está dividida, enfim, de uma perspectiva mais funcional, que tem a ver com as categorias, que até é algo mais do domínio sindical, e depois numa perspectiva mais meritocrática, mais do reconhecimento da progressão técnica dos médicos através dos graus. E os graus, do meu ponto de vista, é algo que diz mais respeito à ordem dos médicos. E eu estou efetivamente preocupado nesta perspectiva, porquê? Porque eu sinto que, não obstante nós temos todos estes concursos, enfim, temos todos os exames que nós sabemos, temos as avaliações que nós conhecemos, os CIADAPs, os concursos para tudo e mais alguma coisa, eu não sinto que haja, de alguma forma, um acompanhamento da Ordem dos Médicos nesta evolução da atualização dos médicos ao longo da sua vida. Eu não sinto isso, não sinto. E, na perspectiva da Ordem dos Médicos, há um conjunto de avaliações, sendo que na atual carreira médica nós temos duas fundamentais, que é o grau de especialista e o grau de consultor. A partir daí, a Ordem dos Médicos não tem uma avaliação sobre aquilo que é o desenvolvimento do médico, sobre as capacidades que o médico vai adquirindo ao longo da sua vida. E isso é um motivo muito grande de preocupação da minha parte, porque eu sei todos os casos que chegam aos conselhos disciplinares. E posso garantir-vos que muitos dos casos que nós temos em conselho disciplinar são de médicos que, a partir de um determinado momento da sua vida, puseram de parte a atualização, puseram de parte a aquisição de novos conhecimentos. E isso é um problema ético que nós temos, porque nenhum de nós, aqui nesta sala e fora desta sala, se pode sentir confortável por ter o diploma da sua faculdade, por estar inscrito na Ordem dos Médicos e achar que tudo termina ali e que não precisa de fazer mais nada. Não, isto é uma violação ética. Nós temos a obrigação perante os nossos doentes, estamos na posse dos conhecimentos mais atuais para o poder tratar. Eu penso que é lógico para cada um de nós que o médico se formou nos anos 80 não pode estar hoje a tratar o seu doente com aquelas que eram as recomendações, a visão médica, técnica, tecnológica de 1985. Tudo mudou, tudo progrediu, portanto, há esta necessidade de adaptação. E, portanto, nós estamos em discussão interna neste momento, ela iniciou-se no ano passado, numa perspectiva de reconstrução, de reformulação da carreira médica, para adaptar, em primeiro lugar, àquela que é a evolução da ciência e da tecnologia da medicina que nós temos hoje. E eu entendo que a carreira médica desenhada hoje, enfim, em vigor, não consegue fazer essa adaptação. E, por outro lado, aos modelos de organização, de funcionamento do trabalho médico, que também mudou muito ao longo destes anos, e não mudou em Portugal, mudou em todo o mundo. Porque estes problemas que nós estamos aqui hoje a falar não são problemas específicos do nosso país. E isso é um facto também curioso e que me tem surpreendido, enfim, na minha atividade de bastonário. Fui conhecendo as realidades que existem noutros países da classe médica e posso dizer-vos que todos os problemas que nós temos existem nos outros países. Todos. Em menor ou maior grau. Mas eles existem. Nomeadamente, tenho aqui um advogado à minha esquerda, naquilo que é, enfim, a judicialização da medicina. Eu estive com um colega, eu espero não me estar a enganar, mas acho que era um colega do Equador. Acho que era ou do Uruguai. Pronto, era um dos dois países, com o bastonário, que me dizia que os médicos, muitas vezes, saem algemados dos hospitais. A Ordem dos Médicos daquele país tem juristas, advogados, não juristas, advogados, a trabalharem 24 horas por dia ao serviço dos médicos. Eles têm dezenas, na altura disse-me, dezenas de advogados, a Ordem dos Médicos tem dezenas de advogados espalhados por todo o país, 24 horas por dia, precisamente para poder dar resposta a estas situações. Portanto, isso para vos dizer que os problemas são iguais, podem estar mais à frente ou podem estar mais atrás. Daí, uma das propostas que nós temos, que a Ordem dos Médicos tem, para começar,
e eu fiquei muito satisfeito de ouvir a doutora Joana Sá publicamente já assumi-lo, é que a carreira médica tem que se iniciar no internato médico. Obviamente faz todo o sentido, estamos a falar de uma carreira profissional, porque raio uma carreira profissional começa passado 5 ou 6 anos de ter iniciado a sua atividade. Não faz sentido nenhum. Confesso-vos aqui, e isso não está consensualizado nem na ordem dos médicos, nem na minha cabeça, não sei se a carreira médica tem que começar na formação geral ou se deve começar na formação especializada. Isso é uma dúvida que eu tenho. E essa dúvida coloca-se fundamentalmente por um motivo. Um motivo. Eu sou a favor da especialização dos médicos no nosso país. Eu acho que todo médico tem que ter uma diferenciação. Tem que estar especializado em alguma área. Nestas áreas tradicionais que nós conhecemos, mas também noutras que podem estar em desenvolvimento, nomeadamente na gestão, nomeadamente na informática. Aliás, é algo que vos posso dar em primeira mão. A Ordem dos Médicos vai trabalhar aqui numa diferenciação, provavelmente numa competência em medicina digital, porque cada vez mais é algo que está a entrar nas nossas vidas, mas eu queria que o modelo de carreira médica, de alguma forma, levasse os médicos, incentivasse os médicos a terem que entrar numa especialidade. E nós sabemos que hoje isso é difícil. E hoje é difícil, fundamentalmente, por causa da explosão da prestação de serviço. Eu falo nisto com algum conhecimento de causa, devo dizer-vos, e com muito respeito pelos nossos colegas que são ou que foram prestadores de serviço. Eu fui prestador de serviço durante parte da minha vida, mas por outros motivos. Como sabem, eu sou patologista clínico e eu verdadeiramente era feliz a fazer urgência clínica. É uma coisa que me dava imenso gosto e passava muitos fins de semana no serviço de urgência, não por uma questão remuneratória, também, enfim, não deixava lá o meu vencimento, mas porque verdadeiramente esta ligação ao doente e fazer a ligação da minha especialidade ao doente era para mim algo de ainda, enfim, de maior satisfação pessoal. Mas de facto, recordar-se-ão que a prestação de serviços já existe há muito tempo, mas ela foi amplificada na altura da Troika pelo ministro Paulo Macedo, em que na altura incentivou os próprios médicos que estavam a trabalhar nos hospitais em funções públicas ou em contrato individual de trabalho para serem prestadores de serviço. Isto é, para passarem a serem geridos no Departamento dos Recursos Humanos, para serem geridos no Departamento do Aprovisionamento, com os pensos, com papel higiênico, enfim, com tudo. Porque é aí que é feita a gestão dos prestadores de serviço, que eu também acho que é profundamente humilhante para os médicos serem os funcionários que tratam, enfim, desses consumíveis, dos concursos para equipamentos, etc., também dos concursos e dos contratos de pessoas, de médicos e também de outros profissionais. Portanto, a minha dúvida tem fundamentalmente a ver com isso, porque nestes últimos anos, como sabem, tem-se privilegiado a via da prestação de serviço. E hoje eu compreendo perfeitamente o dilema de um jovem médico em que tem que escolher entre tirar uma especialidade, e portanto tirar uma especialidade é algo difícil, é algo custoso, passamos a estar tutelados, voltamos um pouco à faculdade, em que temos que estudar, temos que permanentemente fazer esforços, muitas vezes temos que nos dobrar àquela que é a vontade dos nossos superiores, e preferimos ir por outra via, onde somos mais independentes, onde não temos que prestar contas, tem essa noção. Um prestador de serviço não tem hierarquia, a hierarquia é a secretária ou o dono da empresa para a qual ele está a trabalhar. Se a empresa for ele próprio, presta contas a ele próprio, mas ele não presta contas dentro do serviço de urgência ou de um serviço que está a trabalhar. Não presta. Tem autonomia técnica. E depois há a questão remuneratória. Isto é uma bolha. Isto foi uma bolha que foi criada e a bolha cresce cada vez mais e agora vai ser difícil reverter esta bolha. Mas eu sou favorável a que haja aqui, não da forma que o Ministério de Saúde está a fazer, que é colocando o ónus, quase, a responsabilidade das coisas estarem a funcionar mal no Serviço Nacional de Saúde, sobre os prestadores de serviço. Eles não devem ser diabolizados, eles têm que ser agradecidos
por tudo aquilo que fizeram pelo SNS nestes últimos anos, mas verdadeiramente o caminho não é este. O caminho não é o caminho da prestação de serviço, o caminho é o caminho de uma carreira médica consolidada, onde o médico esteja valorizado em vários aspectos, nos aspectos remuneratórios, ele ser reconhecido, ele ser tratado com dignidade, a carreira médica tem que lhe poder fornecer isso, na sua proteção no local de trabalho, contra os aspectos da violência que nós tão bem conhecemos, nos aspectos da saúde mental, nos aspectos formativos, com tempos protegidos para formação, com tempo protegido também, e quando eu digo para formação, é para receber e é para dar formação. Nos aspectos também formativos. E para isso, o que é que a Ordem dos Médicos propõe, além de nós iniciarmos no internato? Propomos, e eu fico muito contente também de ver aqui esta proposta, não sei se esta proposta é só do João Rodrigues ou se ela também é da FNAM, acrescentar graus. E eu vejo isso muito bem. Desde logo, nós tínhamos aqui, enfim, um grau de uma forma que era solteiro, que é o assistente graduado sénior. E aqui temos aqui o consultor principal. E a seguir temos o chefe de clínica. Eu depois, enfim, tentarei perceber isto melhor, mas a ideia da Ordem dos Médicos era efetivamente ter aqui mais um grau que pudesse responder ao assistente graduado sénior. E a ideia da Ordem dos Médicos é que esta progressão seja feita pela Ordem dos Médicos, sob tutela da Ordem dos Médicos, mantendo sempre a ligação entre aquilo que são os graus e aquilo que são as categorias. Portanto, temos um especialista que tem acesso ao grau de assistente. Temos o assistente, temos o consultor que tem acesso ao grau de assistente graduado. E temos, enfim, aqui é consultor principal, não há propriamente ainda na Ordem dos Médicos um consenso sobre a designação, vou-lhe chamar então consultor principal, que tem acesso ao assistente graduado. Eu quero reconhecer o mérito de todos os médicos, de todos. E quando eu digo de todos, e aqui é que pode haver, enfim, diferenças, são aceitáveis e nós temos que as discutir. Eu não quero olhar para médicos do setor público e recordo-vos que o setor público não é só o Serviço Nacional de Saúde, há mais vida além do SNS dentro do setor público, há o Ministério da Defesa Nacional, há o Ministério da Justiça, que tem também aqui duas componentes, que é a componente do Instituto de Medicina Legal e os estabelecimentos prisionais, e tenho que vos dizer que os nossos colegas dos estabelecimentos prisionais estão numa situação absolutamente degradante. Mas degradante não só nas condições que eles têm para exercer a sua profissão, de desrespeito pelo papel que eles devem ter como médicos. Hoje, nos estabelecimentos prisionais, quase que quem manda na prestação dos cuidados de saúde não é a autonomia médica que todos os médicos do mundo têm que ter, são os tribunais e a Direção-Geral dos estabelecimentos prisionais. Portanto, isto também é uma matéria aqui que eu vos chamo a atenção, para a qual nós temos que intervir. E depois todos os outros médicos que fazem parte dos outros setores, eles têm que ter aqui a possibilidade de poderem estar aconchegados nesta carreira médica, nesta carreira médica de graus. E os médicos do setor privado. Porque eu não me sinto verdadeiramente confortável ter médicos que verdadeiramente são reconhecidos do ponto de vista técnico-científico, são colegas respeitados nacional e internacionalmente e não poderem evoluir numa carreira, não poderem ser reconhecidos pelos seus pares porque não estão integrados no Serviço Nacional de Saúde. É por isso que eu, no início desta conversa, vos disse que eu sou um médico do SNS. Nunca trabalhei na privada, salvo quando era interno, fiz umas consultas numa clínica em Leiria, que também foi uma experiência muito interessante, mas nunca me atraiu o setor privado. E, portanto, enfim, com total liberdade e sem nenhum conflito de interesse, que vos digo que, do ponto de vista da Ordem dos Médicos, eu queria reconhecer estes médicos. E acho que também é um elemento que pode favorecer o Serviço Nacional de Saúde. Já agora falando, enfim, já não falo aí como bastonário, propriamente, mas como cidadão e como alguém que quer que o Serviço Nacional de Saúde seja a pedra fundamental e capacitada para dar toda a resposta em saúde no nosso país. O que é que eu tenho visto nesses últimos anos? Tenho visto médicos a quererem sair do SNS
e a irem para o setor privado. Eles conseguem fazer isso em todas as circunstâncias. Mas o contrário não. Porque eu tenho visto médicos que trabalham há vários anos no setor privado, e quando eu falo do setor privado, não falo só dos hospitais privados, da prestação de cuidados de saúde, mas falo também, por exemplo, na indústria farmacêutica. E a querer entrar no SNS é muito difícil. E é difícil, em primeiro lugar, porque... Mas isto é uma coisa muito curiosa. Eu tenho uma colega, tento aqui não dar todos os dados, também não a quero identificar, mas que trabalhava na indústria farmacêutica, é hematologista. E queria trabalhar, já estava farta de trabalhar numa farmacêutica. Queria ver doentes. Queria estar a trabalhar no hospital. E ela ligou-me, ela estava há 1 ano a tentar entrar no hospital. Que não tem hematologista e que necessita de hematologista. E não estava a conseguir. Porque o hospital pedia para a direção executiva, pedia para o Ministério, pedia para a CSS, enfim, e ela já estava a desistir. E tenho também a experiência de um conjunto de colegas que querem deixar o setor privado, mas a voltar para o SNS voltam pela base. E, portanto, eu acho que esta separação e esta impossibilidade prejudica muito o Serviço Nacional de Saúde. E eu, como bastonário, eu quero é fazer o reconhecimento das verdadeiras competências, da verdadeira atualização técnico-científica que os médicos têm. Pois a questão das categorias, isto é outro problema, é outra matéria. Mas quando eu tenho um médico à minha frente, eu não quero saber qual é o endereço postal, digamos, do hospital onde ele trabalha, qual é o crachá que ele tem, o símbolo da instituição do crachá que ele usa. Não quero saber se ele trabalha no setor privado, no setor público, no setor social. O que eu quero do ponto de vista médico, clínico, técnico, é saber qual é o valor dele do ponto de vista profissional. E lhe poder dar a satisfação, nomeadamente ao fim da sua carreira, de o reconhecer como médico consultor principal aqui não percebi, confesso-vos o que é o chefe de clínica, mas ele ter a satisfação de se reformar, deixar a sua atividade e ter sido reconhecido pelos seus pares. E eu já vi muitas vezes, sabem que a questão do assistente graduado sénior é algo que me tem incomodado muito. E tem-me incomodado muito porquê? Em primeiro lugar, porque hoje no nosso país quem decide pela progressão na carreira dos médicos não são os médicos, é o Ministério das Finanças. O Ministério das Finanças é que diz quantas vagas abrem e, sobretudo, na questão dos assistentes graduados sénior, é que decide quantas vagas existem. Eu tenho visto tantas vezes, e provavelmente também viram, tal como eu vejo todos os dias, sempre que há concursos, um conjunto de colegas que efetivamente merecem ser assistentes graduados séniores. Mas daquele conjunto só há um que vai ser selecionado. E os outros, apesar de serem competentes, apesar de ser reconhecidos, e muitas vezes, estamos aqui entre médicos, não sei se estão só aqui médicos, pode estar um jurista, tantas vezes os piores inimigos dos médicos são os próprios médicos, em que os nossos colegas, que são diretores de serviço, já escolheram quem é que ia ser assistente graduado sénior e o exame já está preparado para a pessoa que porventura nem é a pessoa mais preparada e que era merecedora de ocupar aquele lugar. Portanto, é tempo de desviarmos e é tempo, do meu ponto de vista, da Ordem dos Médicos fazer esse reconhecimento. Os sindicatos, não há aqui, enfim, por isso estou aqui de forma muito aberta a falar convosco, nenhuma intenção de ocupar aquele que é o papel dos sindicatos, e para mim o papel dos sindicatos é na questão das categorias. Obviamente nós vamos ter que ter esta conversa em conjunto, vamos ter que falar de tudo, dos graus e das categorias, ver como é que fazemos esta ligação, mas eu entendo que se a Ordem dos Médicos pegar nisto, fazer efetivamente a evolução, também vai acabar por criar uma pressão sobre o sistema para abrir as vagas que são necessárias. Se dentro de um serviço existirem 6 consultores principais, vai ser muito difícil, ou pelo menos vai ser uma pressão para o Ministério das Finanças abrir mais vagas para assistente graduado sénior. Portanto, esta é a minha proposta. Enfim, atenção que é a minha proposta. Esta proposta não está consensualizada na Ordem dos Médicos. Não é a proposta da Ordem dos Médicos. Portanto, eu estou aqui a partilhar convosco, de forma humilde,
de forma transparente, e também para perceber quais são as vossas opiniões, quais são as dificuldades, quais são as virtudes, enfim, do modelo que é um modelo novo. E depois vai ter que agregar aqui outros aspectos, enfim, não teremos tempo de os abordar todos, mas há aqui um conjunto de áreas que eu acho que nós temos que ocupar, temos que saber ocupar. Há áreas que têm a ver com formação. Há colegas nossos que trabalham e que se dedicam a áreas nos hospitais, há áreas fora dos hospitais, olho no INEM, que são áreas muito dedicadas à formação. Esses colegas não progridem, mas eles estão a prestar um serviço muito importante para a medicina. A área da gestão, por exemplo, e quer médicos à frente dos hospitais. Eu quero médicos à frente dos serviços, dos departamentos. Eu quero médicos à frente dos departamentos de qualidade das ULS. Eu quero médicos a liderar, porque isso é que me dá garantia que o sistema funciona bem. Não é por acaso que os grandes hospitais privados do mundo, o Charité, o John Hopkins, enfim, todos esses grandes hospitais, que são hospitais privados, têm médicos a liderar. Os acionistas não são tontinhos. Não são. Eles sabem perfeitamente que quem consegue conciliar melhor os aspectos clínicos com os aspectos de gestão são os médicos. E é mais fácil um médico, enfim, entrar nos domínios da gestão e ter pessoas à sua volta do que o gestor entrar nos domínios médicos e ter pessoas a aconselhá-los. Há aqui outra proposta que eu concordo, mas acho que tem que ser bem trabalhada, que é a eleição do diretor clínico. Atenção. E ela tem que ser bem trabalhada porquê? Porque eu também quero garantias que o diretor clínico eleito, e eu concordo com a eleição do diretor clínico, mas eu não quero que o diretor clínico eleito seja o mais popular, seja o tipo mais fixe ali do grupo. Eu quero que efetivamente seja o médico eleito, mas eleito pelos critérios pelos quais tem que ser eleito, isto é, critérios de competência para o exercício do cargo. E às vezes isso pode não acontecer, e nós sabemos bem que pode não acontecer. Mas concordo, atenção, eu concordo com a eleição do diretor clínico e não com aquilo que, pelo menos, enfim, em relação ao modelo que nós temos atualmente, que é um agente, muitas vezes é um agente político, não vale a pena. É mais um voto que está ali ao lado do presidente do Conselho de Administração. Ou faz isso, ou tem que se demitir, ou tem que sair, e ainda muito recentemente nós tivemos um exemplo do Amadora Sintra, que não obstante ser por razões pessoais, as razões pessoais tiveram muito a ver com isso. Portanto, nós, e aí os sindicatos seriam de uma grande ajuda, nós temos que ter aqui um modelo, eu não tenho bem ainda a certeza, e há aqui vários modelos. Há modelos em que o diretor clínico está dentro do Conselho de Administração e há modelos onde existe, junto do Conselho de Administração, um órgão técnico. Nós temos que estudar bem um modelo que melhor sirva o interesse da qualidade da medicina e o interesse dos doentes. Mas essa é outra reflexão, enfim, não entra tanto aqui neste tema. E, portanto, enfim, assim, não de forma muito organizada, e peço-vos desculpa, porque pensei mesmo que fôssemos aqui entrar num debate, mas enfim, acho que vos consegui transmitir aquela que é a minha visão para a carreira médica. Obrigado, eu ia aproveitar porque já estamos um bocadinho apertados na hora, mas para aproveitar temos aqui o bastonário para ver aqui um espaço pelo menos para algumas questões antes da hora do almoço, e foram levantadas questões bastante interessantes sobre a preocupação com os jovens médicos, a questão dificuldade de alguns colegas voltarem ao Serviço Nacional de Saúde, agora no final eleição de diretor clínico, algumas preocupações já foram sendo discutidas ao longo da manhã. Eu iria então, se calhar, para não perder mais tempo, aceitar aqui inscrições. Tem a Joana, a Luísa, o Hugo. Então, o Hugo, a Joana, a Luísa. Nós de manhã tivemos, aqui como foi feito o resumo, uma discussão, creio que bastante útil e profícua sobre estes aspectos históricos da carreira, mas também esta encruzilhada que estamos, e que foi feito o diagnóstico, e bem aqui pelo nosso colega, pelo João Rodrigues, e sobre os caminhos que temos que trilhar juntos, enquanto organizações médicas, porque também vimos esta manhã que aquilo que nos une é muito mais do que nos divide. Tinha 2 ou 3 pontos muito rápidos. O primeiro, relativamente à gestão democrática dos serviços, e eu creio que estamos completamente alinhados. Nós somos bastante propositivos. Neste momento, podemos adiantar que nos Açores temos uma
proposta avançada nesse sentido. Como nós sabemos, as regiões autónomas têm alguma autonomia, enfim, têm leis da República que obviamente têm que aplicar, mas em algum contexto têm alguma autonomia, e aí nós pensamos que podem ser bons ensaios para o que possa acontecer no continente. Também em relação a esta área específica, também não vamos inventar a roda, porque nós já tivemos eleição do diretor clínico, às vezes correu melhor, outras vezes correu menos bem, mas é como aqui foi, penso que dito, e estamos completamente alinhados, tem que ser com base, obviamente, num programa, em alguns aspectos até de contratualização. Enfim, o modelo depois, do ponto de vista jurídico, terá que ser trabalhado no contexto dos conselhos de administração e da outra legislação conexa, talvez não seja fácil, mas nós, de facto, somos apologistas nessa introdução de mais gestão democrática dos serviços e maior participação dos médicos, bem como o envolvimento, obviamente, em todas as questões de liderança médica, especialmente no momento em que esta, creio que liderança natural, multidisciplinar, que era anteriormente assumida, está cada vez mais colocada em causa nas ULS em particular. Depois, já com menos consenso, a questão dos graus da progressão, quer horizontal, quer em relação à progressão vertical. Eu acho que nós todos compreendemos a bondade e a necessidade, eventualmente, da criação de mais graus. Isso permitiria, se calhar, até maior diferenciação técnica, áreas específicas e, eventualmente, também essa correspondência de evolução salarial. Só que agora vamos ao histórico e vou fazer de advogado do diabo. Vou fazer o papel das finanças, que é onde é que as coisas têm batido na trave e o que aconteceu nos últimos anos relativamente ao assistente graduado, ao assistente graduado sénior. Eu passo a lembrar, nós temos colegas que em vários contextos, falei das ilhas, onde estiveram 15 anos entre a obtenção de ser consultor até a passagem de graduado, ou, por exemplo, falando do Ministério da Justiça, por exemplo, em relação aos colegas da Medicina Legal, em particular aqui em Coimbra, por exemplo, ou, voltando um pouco atrás, todos nós lembramos que, por despacho, o Sr. Ministro e nosso colega, Adalberto Campos Fernandes, não sei se recordam, fez uma coisa inédita, que foi, nós tínhamos 3.000 candidatos, acumulados de vários anos, lá está, aquele garrote do Ministério das Finanças, e depois decidiu, não, podem fazer concurso, mas depois só 1.500 é que evoluem na carreira e com correspondente evolução salarial. E isto foi de uma assentada, sem sequer auscultação sindical. E, portanto, isto são riscos que nós, ao introduzirmos maior complexidade, mais graus, maior dificuldade de progressão horizontal, maior vertical, num país de comando e controlo, e às vezes com falta de diálogo, como nós temos assistido nos últimos tempos do ponto de vista governativo, independentemente às vezes do governo, que pode ser aqui um fator de maior entropia, maior dificuldade em chegar ao topo e à pirâmide. Nós temos também aqui, não vamos inventar a roda. Não precisamos de ver outras profissões como é que evoluem, com menos escrutínio público do que nós, com muito menos graus, com muito menos provas públicas. Eu vou dar um exemplo no contexto internacional. Falámos e tivemos aqui esta manhã a realidade do Reino Unido e de França. Vou dar o exemplo do Reino Unido. Ou, se calhar, o exemplo francês. Porquê que os nossos colegas que saem colegas mais jovens, no início da carreira, mas estão também a sair neste momento assistentes graduados séniores com mais de 60 anos. E porquê que saem para a França? Por uma razão simples. É que quando chegam à França, aquilo que é valorizado são os anos de serviço. Portanto, eles entram para o topo da carreira. Estão 3, 4, 5 anos em França e vão para o topo da carreira em França, fazendo o seu pé de meia, depois até para a reforma. Portanto, isto, vamos dizer, é justo. Se calhar também não é assim tão justo do ponto de vista técnico. Se calhar também não é bem o que nós queremos, não é? Não vamos voltar, se calhar, às antigas diuturnidades. Mas a questão da contabilização do tempo e da experiência tem que ser aqui um fator essencial. Porque senão, que é a grande questão atual, não é? Que é, nós temos um mundo global com grande competitividade. Hoje o nosso espaço, como nós vimos, é europeu. E se introduzirmos questões de elevada complexidade na carreira, eu estou convencido que os jovens colegas hoje não estão para isso. E a primeira dificuldade,
que aqui algumas foram apontadas e nós vemos isso, vão trilhar outros caminhos muito mais simples e muito melhor remunerados. E disso. Eu não falei em mais, eu não vou acrescentar nada. A única coisa que eu falei é que nós temos o assistente graduado sénior e não temos nenhum grau correspondente. Tu só tens especialista e consultor. E do outro lado, nas categorias, tens 3. O que eu estou aqui a dizer é que temos que ter um grau que corresponda à última categoria. Eu falei do chefe de clínica porque está aqui na folha que o João Rodrigo entregou e não sei o que é. Hã? É do relatório. Exato, tens razão. Pronto. Até porque o que se tem falado na ordem é que o assistente graduado sénior, foi a expressão que surgiu, corresponde ao grau de chefe de clínica. Pronto. Falou-se do grau de chefe de clínica. Eu confesso-vos uma coisa, mas isso já é para vocês pensarem no sindicato. Eu detesto a expressão assistente graduado sénior. Porque sénior dá-me ideia que é uma pessoa que se senta ali num cantinho e que não chateia ninguém e que está à espera da reforma. Eu não gosto muito, mas ouça, mas isto é uma questão de designação. Agora, não é acrescentar nada, é um grau que corresponde a esta categoria. Eu não sei se, desculpa, colocaste mais alguma... Porque o resto eu concordo perfeitamente com aquilo que tu disseste. Eu não referi e também... Eu estou preocupado, ainda hoje de manhã falei para um órgão de comunicação social, com a questão dos nossos colegas que emigraram. Nós temos uma média de 800, 900 todos os anos que saem do país. E custa muito ver que eles saíram e há pouco ainda vimos, estava ali em França. Muito bem. E Portugal não quis mais saber deles. Não quis. Eu acho que era tão fácil. Nós, aliás, faz parte de um pacote de 25 medidas que vamos apresentar à Ministra na próxima semana, que é olhar para estas pessoas, porque muitos deles, não sei se conhece alguns deles, eu conheço vários, guardei contato com vários que estão lá fora, eles querem todos voltar. Querem voltar. Agora, eu acho que devia haver uma ligação a esses médicos, eu acho que eles deviam saber quais são as oportunidades que têm cá. Eu até falei na criação de um guia de retorno para esses médicos. E eu queria exatamente aquilo que tu falaste, que é um médico vem, entra na posição que lhe compete do ponto de vista... Tudo bem, nós podemos arranjar ali uma fórmula dos anos. Pronto. Eu quando comecei a minha vida profissional, havia muito esta expressão, que me vão desculpar alguns se gostam dela e não gosto. Como é que é? A velhice é um posto, é assim uma coisa do género, não é? A velhice é um posto. Pronto. Quer um posto. Não é verdade. Desculpem, não é verdade. O mérito é que é um posto. E nós temos que evoluir, basear sobretudo, é por isso que há uma evolução vertical e uma horizontal, a progressão na carreira no mérito que as pessoas têm. E ouçam, muitos de nós têm mérito, mas vão-me desculpar, há uns que não têm. Portanto, nós temos que também... Nós somos escrutinados todos os dias. Ainda agora, houve uma situação que vocês conhecem, daquele bebé que nasceu com uma malformação. Pronto. Não, sem perna. Não foi aquele que caiu. Sem perna. E há aqui um problema de falta de atualização. E, portanto, a Ordem dos Médicos tem que garantir, a Ordem tem que dar esta garantia ao país, que os médicos que estão a exercer e a ter determinadas atividades têm competência para tal. E nós temos que ter esta consciência, é que há alguns que não têm. Portanto, a Ordem tem que acompanhar ao longo da vida a evolução que estes médicos têm e tem que ser rigorosa e tem que ser exigente, tal como os médicos têm que ser exigentes. Portanto, esta nova carreira médica também tem esta componente em que ao longo da vida, não estou a falar em mais exames, não estou a falar nisso, mas haver um acompanhamento para nós termos a certeza que este preceito ético é verdadeiramente respeitado por todos nós. Agora a Joana e depois a Luísa. Ora, bom dia e obrigada, Carlos, pela tua presença. Então, nós concordamos numa coisa assim, logo inicialmente, que tem a ver exatamente com a reintegração do internato médico na carreira.
e se nós falamos exatamente em reintegração, porque o internato médico já fez parte da carreira e foi retirado da carreira, não é? E, portanto, isso seria para nós aquilo que é, acima de tudo, fundamental. Agora, quanto ao resto de como é que a carreira pode ser reestruturada e resolvida, é algo que seguramente também vamos ter a oportunidade para discutir agora, esta semana, quando nos encontrarmos, a Federação Nacional dos Médicos, e deixa só dizer que a Federação Nacional dos Médicos não tem nenhuma proposta para acrescentar mais graus ou mais categorias. Porque aqui a grande questão é, as que existem já são extremamente penosas de alcançar. Temos concursos para consultor, que demoram 3 anos a serem executados neste momento, embora abram de 2 em 2 anos, depois demoram 3 anos a serem executados, e aqui de toda a culpa não é da Ordem dos Médicos, porque os colégios dão os júris, dão os elementos que fazem parte. Sabemos que há um bloqueio por parte da ACSS, por parte da Administração Central. Por outro lado, temos ainda a questão a questão do assistente graduado sénior. Aí, mais uma vez, é uma falta de vontade política em abrir as vagas necessárias, porque não podem abrir apenas 350 vagas por ano para isto, e os concursos, se calhar, também não podem estar tanto na mão das administrações, das FIAs, e, portanto, da nossa lógica, e nós vamos ter um congresso, não é? A FNAM vai ter um congresso agora em novembro, e vamos ter uma mesa só sobre a questão da carreira, da evolução na carreira, e se calhar nós temos mesmo que repensar o modelo por completo. Por exemplo, como temos à semelhança a carreira, sim, o congresso para o qual estás convidado, foste convidado, portanto, o que nós se calhar temos que pensar é como é que temos que rever a carreira completamente, e nós temos outro modelo. Eu não traria aqui o modelo francês, mas, por exemplo, o modelo britânico, em que há uma revalidação de 3 em 3 anos de conteúdos técnicos, não exigem um concurso com um júri, portanto, compreendo uma série portanto, de competências que as pessoas têm que adquirir e têm que ser revalidadas ao fim de cada 3 anos, e depois a evolução salarial acaba por ser natural, não é? Com base no tempo, com base na experiência. E, portanto, se calhar isto tem que se pensar como é que isto se pode simplificar. Não só as diuturnidades, como também já tivemos no passado em termos salariais, se calhar isso faz sentido, mas também faz sentido nós revalidarmos, mas se calhar não com base nesse peso que é, portanto, 3 categorias desta maneira. Portanto, é algo que nós temos que debater e ainda não está de todo fechado. Mas pronto, encontraremos na terça-feira, seguramente, a FNAM e a Ordem dos Médicos para debater. Obrigada. Muito bem. Joana, eu acho que é muito importante, nesta matéria e noutras, estarmos sintonizados. Eu não quero, a última coisa que eu quero é ir apresentar uma proposta ao Ministério que seja diametralmente oposta à vossa proposta. Eu não quero isso. Pode haver diferenças, mas eu acho que era muito importante nós falarmos, vermos. Eu não quero, repare, eu não quero que seja esta proposta. Eu quero que seja a melhor proposta. E a melhor proposta até pode ter pontos desta proposta que eu vos falei, ou pode ter pontos da vossa proposta, ou de ambas. Agora, eu acho que temos que, pelo que tu estás a dizer, a proposta não tem nada a ver com aquela que nós temos agora, mas eu também te vou confessar o seguinte. Eu imaginei isto porque eu pensei o seguinte, que é, se me ponho a inventar, isto não vai para a frente. Portanto, eu fui prudente. Fui prudente e comecei a falar nisto, até internamente, não é uma discussão fácil de se ter, provavelmente dentro da FNAM também não é fácil, porque há pensamentos monolíticos. Isto tem que ser assim, não pode ser daqui. Pronto. Eu estou perfeitamente disponível, então, se eu estou, para ter uma coisa completamente diferente e fora da caixa. Quer dizer, não é completamente diferente, porque por aquilo que estás a dizer, são modelos que são feitos noutros países. Agora, eu estou perfeitamente disponível e aberto para ouvir e para incorporar, se realmente for uma coisa melhor. Agora, há algo que eu acho que é muito importante. E não é por isto estar da ordem, porque estou hoje na ordem, mas não estarei noutro sítio. Que é, eu acho que a Ordem dos Médicos tem que ter aqui um papel central nisto, no reconhecimento da evolução, da progressão. Eu não quero que isto volte a ficar nas mãos dos governos. E a abertura de vagas não pode depender, da maior simpatia
ou menor do Ministro das Finanças. Eles são todos antipáticos normalmente, porque eles nunca querem gastar dinheiro. Não podemos voltar a colocar isto nas mãos deles. Não podemos. A questão do reconhecimento das competências. Mas estavas a dizer que não concordava. Eu não vou acrescentar mais exames. A única coisa que eu estou a dizer é que na proposta é nós termos algo que corresponda ao assistente graduado sénior. E esse algo é o chefe de clínica. Não é mais exames. É a mesma coisa, quando tu fazes um exame, tu não fazes um exame para assistente graduado. Fazes um exame para consultor. Hein? E com o exame de consultor, depois ocupas a vaga de assistente graduado. E o que eu quero é exatamente a mesma coisa. Agora, eu não quero também, confesso-vos, ter um júri escolhido por um diretor de serviço, feito no hospital. Eu quero júris nacionais, perfeitamente transparentes. Porque esta coisa do candidato, enfim, do assistente graduado sénior já pré-definido é uma coisa que me faz muita confusão. Muita confusão. Eu já vi isso 1000 vezes. Eu já estive num conselho de administração, numa direção médica, em que eu saí passado poucos meses, onde se achou que não se devia de abrir nenhuma vaga para assistente graduado sénior, porque achou-se que os colegas não eram competentes para ser assistentes graduado sénior. Eu até disse, mas quem tem que achar isso, quem tem que decidir é o júri, não é a direção clínica. Mas pronto, e não abriram nenhuma vaga naquele hospital. Passado 2 meses eu saí. Porque acho que as coisas não têm que ser assim. Por isso é que eu acho que isto tem que passar para a mão. Apesar de tudo, a Ordem dos Médicos garante uma avaliação interpares, que é melhor do que uma decisão tomada num hospital ou tomada no Ministério. Eu estou aqui muito à vontade a falar convosco, mas já estou aqui uma mensagem dos meus filhos a perguntarem-me quando é que almoçam. Então, a última pergunta da Luísa e terminamos. Se não se importarem, peço desculpa. Vocês também querem almoçar? Também Estão convidados a almoçar connosco. Claro. Eu não sei, mas onde é que é o almoço? Pois. Não. E há de sobra. Então eu vou mandar um SMS. É que me facilita. Pronto, então assim se calhar terminamos com a última questão da Luísa. A proposta de aumentar ou incluir na carreira médica mais um grau, uma categoria, foi da direção do Sindicato da Zona Centro. Votámos e achamos que era preciso desbloquear a situação atual. Estamos muito desconfortáveis com a situação atual. Temos 2 garrotes na progressão horizontal e vertical. Tudo isto leva a que as carreiras médicas sejam desclassificadas e promove a saída, é uma autêntica fuga das galinhas que neste momento está na carreira médica. A nossa inclusão era um grau que caberia com as vagas que há, como agora há para assistente graduado, obrigatoriamente, todos os anos, entre o graduado e o graduado sénior. Porque o graduado sénior, que é o topo da nossa carreira atualmente, é uma miragem para a grande parte dos médicos. É uma miragem, não pode ser, e não sei que volta é que podemos dar a isto. Atualmente, nós tínhamos a nossa progressão horizontal por diuturnidades, e todos estes graus estavam de acordo com isso. Atualmente, com estes graus e com a progressão do CIADAP, que não se aplica a maior parte das vezes e é extremamente penoso, nós precisamos de 80 anos para chegar ao topo. Isto não pode ser. As pessoas começam a ver, claro, depois vão-se embora, vão para a França, para a Inglaterra, onde as coisas funcionam como deve ser. Porque se as coisas funcionarem como deve ser, nós temos médicos que querem fazer parte da carreira. E os nossos políticos têm muita dificuldade de entender isto. Nós temos que ter uma carreira sólida, e a carreira sólida é todo podemos progredir horizontalmente e verticalmente, em tempo útil da nossa carreira. Não é estar a ver miragens ao fundo do binóculo. E, portanto, nós votámos isto porque tem que se desbloquear de qualquer maneira. Temos que pensar que, de alguma forma, temos que desbloquear este impasse, estes garrotes que há atualmente na progressão horizontal e na progressão vertical. Isto leva à fuga das pessoas. Isto leva a que os mais competentes e os nossos técnicos mais competentes saiam do país. Eu queria completar realmente esta informação. A primeira era esclarecer que nós temos de ser realistas perante o contexto que temos e não inventar muito, senão não vamos ter rigorosamente nada. Se continuarmos num processo
cada um defender a sua perspectiva de carreira. Eu acho que nós temos a esse nível, é modelo europeu, no sentido de a ordem participar numa titulação única em relação à progressão da carreira, e aí parece-me que é relativamente simples, que todos devíamos estar a defender mais um grau. E aqui é outra mensagem para a Ordem dos Médicos. A Ordem dos Médicos tem que fazer muito mais, porque não pode continuar a alimentar a mensagem que é o Ministério que não cumpre. Não é verdade que a maior parte dos concursos para consultor não ocorrem porque a Ordem se atrasa a mandar a definir quem são os membros da Ordem para o júri. Isso significa que nós temos que adotar o modelo inglês, tem que haver transparência. Nós temos que ter um site online, oficial, onde todos os anos o concurso está aberto, no dia X, como é no internato, e que tem o tempo determinado para terminar. Se nós somos capazes de fazer isso. E aqui a Ordem tem um papel fundamental. Seja para consultor, seja para outro grau que for criado. E aqui, quando surge a nomenclatura do chefe de serviço, é o do diretor de serviço. O que se pretende é que o recrutamento para as candidaturas de diretor de serviço ou de coordenador de uma unidade funcional, seja para quem tem a categoria e o grau de assistente graduado sénior, ou equivalente à categoria, o nome que se lhe der. Isso significa que nós temos a progressão para aí. E a seguir, para terminar, que é uma das, aí sim juntar o que se faz também em Inglaterra, a partir desse momento nós devíamos ter a possibilidade de X em X tempo, 3 em 3 anos ou 5 em 5 anos, nos poder recertificar para progredir na vertical, até então aos 40 anos de trabalho. Portanto, eu acho que isto é possível numa estrutura simples, aproveitar o que temos, da experiência que temos, e ir para a frente. E agora tem um papel fundamental. Como disse o Carlos, e isso é fundamental, se for alterada a questão da titulação, nós ainda vamos perder mais, porque a Ordem deixa de ter o papel de júri misto, de nomear, agora tem é que cumprir os prazos devidos e tem que incentivar a transparência para a responsabilização dos membros do júri que são médicos, não são do Ministério da Saúde. E aqui é que é preciso criar obrigatoriamente a carreira associada à transparência num processo como aqui foi hoje de manhã demonstrado muito bem no recrutamento inicial em Inglaterra. Muito bem. O que tu disseste eu compreendo, mas não corresponde à realidade. E eu vou-te dizer porquê. Sou eu que acompanho a nomeação dos júris. Não há nenhum atraso da Ordem dos Médicos. Pelo menos desde que sou bastonário. 0 atraso. Eu acompanho. Sim. Isso posso-te garantir. Agora, há uma coisa que eu também te posso garantir. É que a CSS, quando há atrasos dos júris, diz que é a Ordem dos Médicos. E isso não é verdade. Vamos deixar essa dicotomia. Não é dicotomia. Estou-te a falar de um facto. Criemos transparência. Mas houve. Agora, o que acontece, mas não há discussão possível, porque é o que eu te estou a dizer. Que é, nós, quando a CSS nos pede júris, eles são entregues todos a tempo e horas. E volto a repetir, é um processo que passa por mim, pelo bastonário. Agora, há outra coisa, isso é diferente. É quando os júris são nomeados, tudo bem, a Ordem dos Médicos também depois poderia fazer alguma coisa. E todos os membros do júri não são nomeados pela Ordem. Os nossos colegas demoram meses a iniciar o processo. Isso é outra coisa, uma coisa diferente. É os júris que já estão nomeados desencadearem o processo. Estás a perceber? Agora, garanto isso, que passam todos por mim. E sempre que há CSS nos pés dos júris, eu próprio verifico os prazos e as respostas dos colégios. Podia acontecer antes, e eu sei que antes acontecia muitas vezes. Neste momento não está a acontecer, porque eu estou precisamente em cima dessa situação. A última coisa que eu quero é que os colegas não tenham uma progressão por causa da sua ordem. Mas tens razão naquilo que acabaste de dizer, e eu apontei aqui a questão da transparência. Quando a gente dá esta listagem dos júris, é só publicá-lo no site da Ordem dos Médicos e fica tudo resolvido. É verdade. Deixa de haver desculpa do outro lado. E a seguir, a data do fim do concurso, motorizado online. Agora, devia de haver aqui alguma coisa, porque eu já fui presidente de júri. Os meus exames, eu demorava para ir 3 meses, eu não queria demorar menos, porque depois os candidatos não tinham tempo de estudar. Era imediato. Agora, há colegas que demoram mais de 1 ano a constituir o júri. Eu fui em 2020 nomeado para um júri. Eu fui eleito bastonário em 2023. Em 2023 eu escrevi ao presidente do júri que já não queria ser membro do júri porque era bastonário. Pronto. Portanto, são os nossos colegas que muitas vezes depois não desenvolvem os processos concursais.
E aí a Ordem também pode fazer alguma coisa, mas o facto de ser publicado também coloca pressão. Portanto, eu apontei aqui essa tua sugestão. Obrigado.